Fala pessoal do Direito com Cabral, hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria dos fatos jurídicos. Como esse assunto ele é muito longo, nós vamos ficar resumidos somente à teoria dos fatos jurídicos. Vamos falar sobre fato jurídico e as 5 espécies que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Beleza? Então vamos começar conceituando fato jurídico. O que seria um fato jurídico? A doutrina ela nos ensina a estudar separando fato e jurídico. O que seria um fato? Fato é todo acontecimento da vida. A chuva, o relâmpago, o sono, as refeições são fatos da vida, que não têm relevância para o ordenamento jurídico. Então, a existência desses fatos, quando eles tornam jurídicos, eles são qualificados por uma norma, porque a norma em si, existente no próprio ordenamento, ela é hipotética. Ela só passa a ter eficácia, a poder ser exercida, quando ocorre um fato que se adequa a ela. Então, antes de entender o fato jurídico, vamos para essa definição. Fato, todo acontecimento da vida, do mundo, fora do mundo jurídico, aqui na vida. E jurídico é tudo que está dentro do mundo jurídico, aquilo que tem importância para o mundo jurídico. Porque um fato em si da vida, ele não tem a coercibilidade que um fato jurídico tem. Então, pessoal, primeira distinção, fato e fato jurídico. Fato jurídico é aquele fato qualificado por uma norma. A norma qualifica aquele fato da vida como um fato jurídico. Decorre de produções de efeitos e em decorrência de certos eventos. Então, a doutrina traz, por exemplo, o relâmpago. Ele é um fato da vida. Ele não traz efeito nenhum se, ao atingir uma casa, essa casa ela não tinha uma apólice de seguro. Já se essa residência ela tinha uma apólice de seguro, o qual previa acidentes ou casos decorrentes de força maior, como relâmpago, vai ter incidência, tem a qualificação do fato jurídico. Então, o relâmpago, que é um fato da vida, ele tem importância agora para o mundo jurídico, por causa da apólice de seguro. Então, o estudo do fato jurídico demanda essa interpretação. Fatos da vida, os fatos da vida, né? E os fatos jurídicos são qualificados. Pessoal, então, a doutrina ela também traz essa ramificação, essa classificação dos fatos jurídicos. Ela vai dizer que os fatos jurídicos em sentido amplo e lícitos, eles têm 5 espécies, quais sejam os fatos jurídicos, eles dividem em fatos lícitos e ilícitos. Dos fatos lícitos, que é o que nós vamos estudar, então, fatos jurídicos ilícitos, nós vamos ter os fatos jurídicos em estrito senso, que são aqueles decorrentes da natureza, sem a vontade humana. Por exemplo, aluvião, avulsão, formação de ilhas, são fatos jurídicos que não decorrem da vontade humana. Aí depois a doutrina traz os fatos humanos, aquele que depende do elemento volitivo, ou seja, depende da vontade do ser humano para que exista. Às vezes depende somente da ação, não da vontade, tá? Então os fatos humanos, eles vão ser divididos, ainda subdivididos em atos fatos jurídicos, que é aquele que decorre de uma ação humana, mas não tem o elemento volitivo, e o ato jurídico lato sensu. Do ato jurídico lato sensu, nós vamos ter mais 2 subespécies, que são os negócios jurídicos e o ato jurídico em sentido estrito. Então, pessoal, o importante aqui agora dessa classificação, os fatos jurídicos em estrito sensu, eles decorrem da natureza. Os conceitos aqui, ó. Fato jurídico em sentido estrito. O exemplo que eu dei da avulsão são eventos da natureza, eles já vão entrar no mundo jurídico produzindo efeitos, porque eles não passam pelos planos da validade nem da eficácia. Do plano da existência, eles já começam a produzir efeitos. A título de exemplo, o 250, a avulsão, o aluvião, a formação de ilhas. Já o ato fato jurídico, ele é uma ação humana, mas que não tem o elemento vontade. Por exemplo, o encontro de um tesouro. Dependeu de uma ação humana, mas eu não tinha vontade de encontrar aquele tesouro. Diferentemente do, pulando para o item 5, do negócio jurídico, falando dessa subdivisão do ato jurídico lato sensu, ato jurídico em sentido estrito. Então, o negócio jurídico. Ele já é derivado do princípio da autonomia e da vontade. A vontade humana escolhe os efeitos que decorrerão, diferentemente do ato jurídico em sentido estrito. O ato jurídico em sentido estrito não pode convencionar. Aquela vontade humana decorre de uma vontade humana,
por isso também passa pelo plano da validade, não saltam os planos, plano da existência, da validade e da eficácia. Por quê? Eu causo prejuízo a um terceiro, bato no carro de um terceiro para desviar de um outro carro. Eu não tinha intenção, eu não tinha vontade de causar prejuízo àquele terceiro, mas eu terei que indenizá-lo, porque dano ao terceiro. Mas não decorreu da minha vontade, decorreu da minha ação, decorreu de uma ação humana. Então, essas divisões é importante a gente ter em mente que dos fatos lícitos nós vamos ter a subdivisão. Fatos naturais, que decorre da vontade da natureza, decorre da natureza. Então aqui não tem o elemento volitivo, por isso que quando vocês forem estudar lá os planos de existência, validade e eficácia, vocês vão ver que aqui esses fatos em estrito senso, eles já saltam direto para a eficácia, já produzem no mundo jurídico. Depois que o legislador, que a doutrina, que no caso concreto vai se discutir se com quem fica, quem é titular daquele direito, quem é titular daqueles deveres, é aí que vai ser discutido isso. Então ele não passa pelo plano da validade, diferentemente do negócio jurídico e do ato jurídico em sentido estrito, porque esses têm um elemento volitivo, esses têm um elemento vontade, então eles vão entrar no plano da existência e vão passar pelo plano da validade, não tem como ir pelo plano da eficácia. Por isso que nós vamos encontrar negócios jurídicos ou atos jurídicos que são lícitos, nulos e eficazes, ou atos jurídicos anuláveis e ineficazes, entendeu? Ou atos jurídicos perfeitos, mas sem produção de eficácias, porque também pela preservação da constitucionalização do direito civil, né? Eu já estou meio lerdo, pessoal. Da constitucionalização do direito civil, que traz esse reforço para os negócios jurídicos. Então, ao invés de anular um negócio jurídico, pode ser que aquele ato nulo ele produza o efeito perante um terceiro para que prevaleça a boa-fé, prevaleça as relações jurídicas e assim por diante. Então, a gente tem que observar em quais dessas espécies de fatos jurídicos em sentido amplo há o elemento volitivo. Há espécies que há ação humana, que são os atos jurídicos, fatos jurídicos, tem a ação humana, o exemplo do encontro do tesouro, e tem o ato jurídico lato sensu, que vão ter essas duas subespécies, negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Então, para conceituar para vocês, o ato fato jurídico, que é aquele que tem somente a ação humana, não tem o elemento volitivo, não tem a vontade. Um dos elementos é a ação humana, mas sem vontade na produção daquele efeito, daquele evento. Não se submete ao plano da validade. Por quê? Não tem elemento vontade, então não tem que analisar se essa vontade ela foi exteriorizada por um agente capaz sobre um objeto lícito, determinado ou determinável, então não passa pelo plano da validade. Um exemplo é o encontro de um tesouro, ou o dano por terceiro que eu dei para vocês. Ato jurídico em sentido amplo são ações humanas lícitas. Então, desse ato jurídico em sentido amplo, nós vamos ter essas duas espécies, negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Por que em sentido estrito esse ato jurídico? Porque eu vou exteriorizar minha vontade, mas eu tenho que me sujeitar aos efeitos da lei. Exemplo, reconhecimento de um filho. Eu não posso condicionar, se o filho for meu, eu não quero reconhecer. Se for meu, eu não quero isso ou aquilo. O reconhecimento do filho automaticamente gera efeitos. Então, sempre observar isso daí. Temos, nesses planos, nesses efeitos, temos essas duas espécies que elas irão passar obrigatoriamente pelo plano da validade. E pode ser que tenhamos atos jurídicos nulos eficazes e atos jurídicos que não sejam nulos e sejam ineficazes. Importante essa observação. Então, pessoal, para fechar, para arrematar, fato jurídico, ele é qualificado, é chamado fato jurídico porque o fato da vida é qualificado por uma norma existente que torna aquele fato relevante para o mundo jurídico, daí a qualificação. Os fatos jurídicos em sentido amplo, eles têm 5 espécies, quais sejam os fatos jurídicos em sentido estrito. Hoje está travando tudo. Ato-fato jurídico em sentido amplo, o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico. Então, são essas 5 espécies. No material de vocês vai ter o organograma, o fluxograma constando todos os
essas subdivisões, essas subespécies de cada um e a explicação de cada espécie de fato jurídico em sentido amplo, para ficar fácil o entendimento. E no próximo, a gente falará sobre os planos da validade e o negócio jurídico no plano da validade, nos planos de existência, validade e eficácia. Então, pessoal, a dica de hoje foi essa, a teoria dos fatos jurídicos. Em resumo, fato jurídico e as espécies, a origem do fato jurídico, a sua relevância para o mundo jurídico, daí a sua qualificação. E qualquer dúvida, deixe mensagens, aqui no rodapé do vídeo vai estar também o Instagram, e mandem direct ou comentários aqui no canal, beleza?